Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um vídeo aqui, né, daquilo que nós estamos propondo, daquilo que nós propomos, né, sempre trazer um estudo para vocês. E hoje eu estou aqui para falar sobre o que nós chamamos na teologia, quando nós vamos em seminários, de bibliologia. Eu vou trazer algo básico, mas de grande ensinamento para a gente hoje, né, tirar alguma dúvida acerca da estrutura bíblica, da estrutura da Bíblia, melhor dizendo. Entendeu? Porque às vezes as pessoas elas não sabem, né, a quantidade de livros, quantos livros existem no Antigo, no Novo Testamento e outras coisas mais. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu começar aqui. A Bíblia, como livro, né, é um livro antigo, né, e quando ela começou a ser escrita, ela era escrita em forma de rolos. Tá certo? Forma de rolos. E o mais antigo que eles utilizavam era de uma planta aquática chamada papiro. Então eles tiravam fitas, né, daquele papiro, que era uma planta que dava como um junco, né, em alagados, né, muito utilizado no Egito. Então eles pegavam fitas, colocavam, trançavam, né, vamos dizer assim, trançavam e colocavam uma pedra em cima e utilizavam que dali quando secava para a escrita. Então é o que nós entendemos de mais antigo utilizado na escrita, tá certo? Bem antigo mesmo, mas só que muitos materiais se perderam porque ao umedecer, a receber umidade, esse material rapidamente se estragava, se decompunha, entendeu? Então logo depois eles começaram a utilizar o que nós podemos falar é o pergaminho. O pergaminho era de pele de animal curtida e polida. Isso é um material também antigo, tá certo? Bem antigo mesmo. E o papiro ele data da idade de 3000 a.C. Ali o povo já usava. Então, quando os chineses inventaram o papel, né, daí começou a ser usado assim o papel e de ser deixado de lado o papiro. Mas o papiro perdurou, né, foi utilizado por muitos e muitos anos, tá certo? Então, os primeiros escritos da Bíblia Sagrada eles foram feitos em papiro. Tá certo? Em papiro. Então, amados irmãos, então o que nós vemos aqui é que esses rolos que eles utilizavam ali, então cada livro era um rolo que eles utilizavam. Então, o nome que a gente hoje conhece como Bíblia eram pequenos rolos que se dava, que se chamava biblos. Biblos, entendeu? Então, ali o que acontece, pequenos rolos pequenos. E logo depois que nós falamos, como eu falei aqui, que os chineses inventaram o papel, isso foi deixado de lado, mas o nome acabou dando a origem à Bíblia, à biblioteca, tá? E outros nomes que nós conhecemos, biografia, bibliografia, né? E outras coisas mais que nós conhecemos nos tempos atuais. E logo a seguir eles usaram o pergaminho, né? Que era uma pele de animal curtida e polida, que aí a sua duração era algo maior, né? Era muito mais duradouro, tá certo? Então é o que nós vemos aqui, deu origem à Bíblia, é o biblos, pequenos rolos, tá? Então deu origem ao nome Bíblia, que nós encontramos hoje na Bíblia Sagrada apenas na capa, porque a Bíblia por dentro, o que nós conhecemos é que fala sobre as escrituras sagradas, né, livro do Senhor, a palavra de Deus, oráculos de Deus e outras coisas mais. Então esse nome Bíblia você não vai encontrar dentro da estrutura da Bíblia, apenas na capa de onde se originou, tá certo? Pequenos rolos, tá? Que utilizava lá no passado, bem lá naquele passado mesmo, bem remoto, tá certo? Outra coisa que eu queria trazer pra gente aqui é a estrutura da Bíblia. Então, isso é básico para todo cristão, né? Para todos nós, o básico é o que você conhecer a estrutura da Bíblia. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes que nós conhecemos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá certo? O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros e o Novo 27, dá um total de 66 livros. 66 livros. Então, esse nome Antigo e Novo Testamento, de onde vem? Então, no grego, o nome é diateque, né? Diateque. Então, significa aliança ou concerto. Já o nome utilizado lá no Antigo Testamento é Berit, concerto ou aliança também. Mas aí já vai no hebraico. O que nós estamos falando aqui, diateque, é do grego, tá?
E no hebraico, Berit, que significa aliança ou concerto. Então, a estrutura física da Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, tá certo? E para uma melhor compreensão, amados irmãos, o que acontece? Para uma melhor compreensão, os grandes estudiosos da Bíblia, eles, assim, né, a língua original, deixa eu voltar um pouquinho, a língua original do Antigo Testamento é o hebraico, com exceções pequenas, né, do aramaico, principalmente lá no livro de Daniel, tá? Tem alguma palavra em aramaico, tá? Então, como eu via falando, a Bíblia, pelos estudiosos, os 39 livros foram divididos, foram agrupados, classificados em 4 grupos, tá? Conforme o assunto. Então, ele foi classificado como lei, história, poesia, profecia, tá certo? Então, 4 grupos: lei, história, poesia e profecia, tá? A lei, todos nós já conhecemos, que é a lei de Moisés, né? É o Pentateuco que nós conhecemos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é conhecido como o livro da lei. A história são 12 livros que vai de Josué a Esther, tá? E aí vai falar sobre os reinados, a teocracia, o início da teocracia dos juízes, tá? E agora a poesia, que são 5 livros, que vai de Jó a Cantares, também são chamados livros poéticos. E a profecia, que são 17, que nós chamamos eles são divididos em 2 subgrupos, assim melhor dizendo, né? São 17 livros, a profecia, que vai de Isaías a Malaquias, que são subdivididos em profetas maiores e menores. Profetas maiores são 5, né, de Isaías a Daniel, e profetas menores de Oséias a Malaquias, que são 12. Então, maiores e menores se refere ao mérito ou notoriedade do profeta, mais ao tamanho dos livros e a extensão respectiva do ministério profético de cada um, né? Não quer significar do tamanho do profeta, tá certo? Um foi mais importante que o outro, não, mas o tamanho do ministério, a quantidade do livro, a importância de cada livro, que foi assim colocado ali para um maior entendimento de cada um de nós. Já o Novo Testamento, amados irmãos, ele tem 27 livros. Ele foi escrito no grego, né, no grego koiné, né, que eu sempre gosto de falar, vamos dizer, para que você possa entender. Havia o grego clássico, dos eruditos, estudiosos, filósofos, e o koiné, que era mais povão. Então, foi escrito, o koiné é esse grego mais povão, para que o povo pudesse entender, compreender, né? E isso se tornou uma coisa muito mais fácil naquele tempo ali, porque quando os romanos eles tomaram Jerusalém no ano 63 a.C., o que acontece? Eles começaram a dominar sobre todo mundo. Então a língua que predominava ali, além do latim, era o grego. Então a grande maioria das pessoas, elas entendiam esse grego aqui, koiné. Então ficava um aprendizado, ficava muito mais fácil a comunicação entre as pessoas ali, tá? Então o Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito no grego koiné, tá certo? E como o Antigo Testamento, nós falamos aqui, éramos divididos em 4, né? Lei, história, poesia e profecia. O Novo Testamento ele também é dividido, tá certo? Ele é dividido em biografia, história, epístola e profecia, tá? E também é conhecido como doutrina. O terceiro grupo é também chamado, as epístolas é chamada de doutrina da igreja. Tá? A biografia é o que nós conhecemos, são os 4 evangelhos, tá? Que fala sobre o ensino, a vida terrena do Senhor Jesus, né? Os anos, vamos dizer assim, entre aspas, a vida do Messias aqui na terra. Tá? E há um particular entre 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são chamados sinóticos, né? Devido a certa paralelismo entre eles, são bem parecidos. É claro que o evangelho de Marcos foi escrito primeiro, tá? Foi escrito primeiro. Então, tanto Lucas como Mateus, eles vão se basear no evangelho de Marcos para poder escrever,
né? E, se eu não estou enganado, 80 a 85% do que Mateus escreveu, ele compilou do Evangelho de Marcos. Tá? Era um propósito. Marcos escreveu os romanos. Já Mateus vai escrever os judeus, como Lucas vai escrever os gregos. E João vai escrever os gentios. Tá bom? Então, cada um no seu ponto de vista, direcionado pelo Espírito Santo, porque às vezes a gente pode dizer assim, mas o Evangelho de Marcos era tão usado ali naquele tempo, para que Mateus vai fazer isso? Porque Lucas, que não era nem discípulo de Cristo, porque João, eles vão precisar escrever mais 3 livros, bem parecido com o outro, cada um tinha um propósito divino. Isso que a gente tem que entender, havia um propósito divino ali, né, no escrito, né, desses evangelhos, né, cada um direcionado para um povo diferente, cada um com aquilo que Deus queria, né, que fosse colocado. Então, essa aqui é a biografia, que são os 4 evangelhos, 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, né, que são bem paralelos, bem parecidos entre eles. Tá? A história que nós vamos relatar, que é o livro de Atos, e há muitos pregadores, né, vamos dizer assim, estudiosos, que, né, dizem que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos podem ser um só. Tá? Houve essa divisão, mas eles poderiam dizer que seria um só, porque Lucas daria continuidade, logo a ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, ele deu continuidade aos relatos de que foram acontecendo ali naquele tempo. Então alguns dizem até mesmo chegar ao ponto de dizer que poderia ser um livro só, o Evangelho de Lucas com o Ato dos Apóstolos, tá certo, amados? Então aqui, nós vamos aqui, isso aqui é a história. Já falamos da biografia, que são 4 evangelhos, a história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja primitiva, tá? E agora, o capítulo 3, a terceira parte, que são as epístolas. São 21 epístolas, tá certo? A grande maioria escrita pelo apóstolo Paulo. Tá? 9 são dirigidas às igrejas, 4 dirigidas a indivíduos e uma dirigida aos hebreus cristãos. E essa carta dirigida aos hebreus, não há um autor, ele é, vamos dizer assim, desconhecido. Ninguém sabe, claro que alguns homens dizem que foi Apolo, outros vão dizer que foi Paulo. Chegou até a afirmar que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta, mas o que nós podemos afirmar, né, o autor é desconhecido, tá certo? E 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente, de Tiago a Judas, tá? As últimas 7 são chamadas universais, tá? 2ª, 3ª João foram dirigidas a pessoas. E a profecia, que nós conhecemos como livro da Revelação, que é Apocalipse, tá? Então, o Novo Testamento é dividido em 27 livros, né? Como nós falamos do Antigo, ele é dividido em biografia, história, epístolas e a profecia, tá? Então, desde Gênesis até Apocalipse, apenas há um tema central. O tema central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Então, para você ver, a Bíblia ela foi escrita no período de 1600 anos, por 40 autores diferentes, de várias classes sociais, regiões e épocas diferentes. E aí vem um milagre, né? Porque quando se juntou todos aqueles rolos, todo aquele material e formou a Bíblia Sagrada, apenas há um tema na Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo. O Antigo Testamento vem falando da preparação, né, da manifestação do Messias. E o Novo Testamento vai falar da manifestação, obra e o ministério do Senhor Jesus. Então, o tema central da Bíblia Sagrada é o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, esse nosso estudo de hoje. Espero que você, né, mesmo que seja básico, mas que você possa tirar algo de proveitoso, né? Eu sempre utilizo livros e autores confiáveis, e você pode confiar e pode utilizar, tá certo? Naquilo que você for usar, tá? Então é apenas o básico para que você possa ter um entendimento ou compreensão da Bíblia Sagrada, da estrutura física da Bíblia Sagrada, tá bom, amados? Então Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu likezinho, bem bacana, tá? E Deus te abençoe em nome de Jesus.